Então, o sopro contínuo, a primeira ideia de que eu estou diante de um sopro contínuo é que eu boto o esteto no pré-córdio, alguma região do corpo, e ouço um barulho como se fosse uma locomotiva, ou uns chamam de sopro em maquinária. E na prática cardiológica, a gente vai encontrar esse sopro na persistência do canal arterial, vou explicar. A gente vai encontrar isso, esse sopro contínuo também, na rotura do aneurisma de seio de Valsalva, vou explicar o que é isso. A gente encontra isso também nas fístulas arteriovenosas. Exemplo de fístula arteriovenosa é o paciente que faz diálise, hemodiálise, aí tem uma fístula, então naquele local você pode ouvir o sopro contínuo, o sopro em maquinária, ou o indivíduo que foi atingido por um projetil de arma de fogo. Ele foi atingido por um projetil de arma de fogo, sobreviveu, e depois de algum tempo você vai examinar esse paciente e ver que no local da cicatriz existe um sopro contínuo. Isso significa que tem uma fístula. Às vezes o cirurgião, na hora de tentar salvar a vida do indivíduo, não percebe que existe uma fístula. Ela vai se manifestar depois. E geralmente, como é que se manifesta? Eu já vi isso várias vezes. Geralmente se manifesta como insuficiência cardíaca de alto débito. Então o indivíduo começa a desenvolver dispneia, falta de ar, cansaço, coração grande, não sabe o que está acontecendo. Então, sempre que você tiver um paciente com insuficiência cardíaca que não está melhorando com o tratamento, procura alguma cicatriz no corpo dele. Cicatriz, quer seja de facada, enfim, ou de arma de fogo, ou qualquer coisa, ele pode ter uma fístula ali. Bota o dedo, o estetoscópio, você vai ouvir o sopro contínuo. O tratamento é cirúrgico, você vai e acaba com a fístula cirurgicamente. Então, esse sopro tem outra característica. Eu tenho aqui a primeira agulha, eu tenho a segunda agulha e eu tenho a primeira agulha de novo. Esse sopro ele faz um pico na segunda agulha. Então, ele tem um componente sistólico, ele tem um componente diastólico e ele faz um pico na segunda agulha. Então, o paciente que tem sopro contínuo, você não escuta a segunda agulha dele, porque o sopro ele faz um pico, por causa do gradiente de pressão, exatamente em cima da segunda agulha. Então você ouve a primeira agulha, ouve um soprão, só que esse soprão maquinário em locomotiva, ele não é sistólico, nem é diastólico, ele é cisto-diastólico, mas englobando a segunda agulha. É como se fosse um naipe de ouro, mas não fazendo pico na cisto, um naipe de ouro fazendo pico aonde? Na segunda agulha. Então esse tipo de sopro, ele acontece na persistência do canal arterial. Vocês lembram que o canal arterial, os ductos arteriosos, ele liga a artéria pulmonar à aorta. Por quê? Na gravidez, o feto ele não tem pulmão ativo. O pulmão do feto não funciona. Quem é o pulmão do feto? É a placenta. É ali que há as trocas gasosas. Então, na circulação do feto, o sangue ele passa direto da aorta para a pulmonar, da pulmonar para a aorta, através dos ductos arteriosos. Com o nascimento, os ductos arteriosos se fecham. E aí restabelece o quê? A circulação pulmonar. Mas, principalmente, quem nasce em grandes altitudes, ou em situações de hipóxia, como por exemplo prematuridade, os ductos arteriosos ele não se fecha, ele continua a existir. Então a passagem do sangue no canal dá um sopro contínuo. Então nessa enfermidade, persistência do canal arterial, você vai ter um sopro contínuo. Geralmente aonde esse sopro? Região infraclavicular. Na região infraclavicular é que você vai ouvir esse sopro. Então o sopro contínuo você escuta na região infraclavicular. E é fácil, então, fazer esse diagnóstico. É claro que, com o tempo, essa pressão na artéria pulmonar pode aumentar tanto que o paciente tem hipertensão arterial pulmonar e ele possa desenvolver agora um chute direito e esquerdo com cianose, que é o que se chama, já falei para vocês, de Eisenmenger. Lembra? Eisenmenger, quando tem CIA sem ver o PCA, a pressão na artéria pulmonar aumenta tanto que o sangue do lado direito passa para o lado esquerdo
e acontece a cianose. O que é aneurisma de seio de Valsalva? Vocês sabem que na aorta existe o seio de Valsalva. O seio de Valsalva de onde nasce o ósseo da coronária esquerda e o seio de Valsalva direito, onde você tem o ósseo da coronária direita. Então, ali você tem o seio de Valsalva, dentro do seio de Valsalva tem um buraco, onde sai o tronco da coronária esquerda, um outro buraco, onde sai o tronco da coronária direita, ou seja, a coronária direita. Então, existe o seio de Valsalva. Esse nome seio que parece um seio. Só que o indivíduo pode, congenitamente, não ter a camada média do seio de Valsalva. Então, o seio de Valsalva ele vai se tornando aneurismático ao longo do tempo. A mesma coisa, se o paciente desenvolver uma endocardite infecciosa, ele pode também desenvolver um aneurisma micótico do seio de Valsalva. A diferença é que o aneurisma micótico do seio de Valsalva tem camada média no seio de Valsalva. No congênito, não tem camada média. Então, esse seio de Valsalva, ele é frágil e ele pode romper à medida que o tempo passa. E esse seio de Valsalva, então, ele pode romper para a cavidade direita. E ele rompendo, então, da aorta para a cavidade direita, vai sangue da aorta para a câmara direita, aurícula direita ou ventrículo direito. Nesse momento, pode aparecer um sopro contínuo. Eu pergunto, o paciente fica cianótico ou não? Não fica cianótico. Por quê? Porque é sangue arterial jogado na câmara direita. Se fosse o contrário, sangue de câmara direita jogado na câmara esquerda, aí sim, você tem cianose. Cianose é sempre quando o sangue venoso cai no sangue arterial. Mas quando o sangue arterial cai no sangue venoso, não dá cianose. Obviamente que não dá cianose. Então, a rotura do aneurisma de seio de Valsalva, eu já vi isso. E você então tem que aprender a fazer esse diagnóstico. É um sopro contínuo que aparece de repente, né, em um paciente que já tenha... O seio de Valsalva aneurismático acontece também na síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é uma síndrome que você tem aracnodactilia, palato-gengiva, você tem a esclerótica azulada, você tem miopia, tem alterações ósseas, condólica, estenomelia, aumento de hidroxipurinonamina, várias coisas gigantes, né? E na síndrome de Marfan você tem degeneração mixomatosa da válvula mitral, então pode ter prolapso mitral, e tem média-necrose na aorta, então desenvolve aneurisma de aorta. E pode ter também o seio de Valsalva aneurismático. Então, a aneurisma de seio de Valsalva pode acontecer nessas condições aí que nós falamos. Professor, esse micótico que você disse... Não tem nada a ver com fungo, é todo aneurisma que se desenvolve no paciente com endocardite, porque o germe, a bactéria, ela entope os vasovasómeros de um vaso, então o sofrimento isquêmico da adventícia fragiliza o vaso naquela região e na pressão normal do sangue se forma uma dilatação. Todo aneurisma micótico é cirúrgico, ele tem uma grande possibilidade de romper. E dependendo do local, vai ser sempre uma perda de sangue com hemorragia interna e o indivíduo morreria. Por isso que é importante fazer o diagnóstico de aneurisma micótico. E a fístula arteriovenosa provocada por acidentes desse tipo, trauma de modo geral, como projetil de arma de fogo ou qualquer tipo de cicatriz. Sempre embaixo na cicatriz se deve, em cima da cicatriz, botar o esteto, para ver se não tem um sopro contínuo naquela região. Aí você faz o diagnóstico, então, possa haver uma fístula arteriovenosa.